Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Menos de 24 horas para a inflação norte-americana atingir o mercado com um soco de direita. Sim, amanhã, quarta-feira, 9h30 da manhã, horário de Brasília, nós teremos a inflação norte-americana que pode levar o Banco Central norte-americano a talvez cortar a taxa de juros. A política monetária vai ter sim uma definição no dia de amanhã. Se a inflação vier abaixo do esperado, cenário extremamente bullish. Agora, se a inflação vier muito pior do que o esperado, o cenário pode ficar preocupante. Só que, independente de um cenário positivo ou negativo, eu vejo que o Bitcoin e as altcoins vão se beneficiar neste longo prazo. Mas a gente tem que ficar atento às armadilhas de curtíssimo prazo. A gente já está vendo hoje um grande movimento. E eu quero te mostrar algumas armadilhas que podem ficar cada vez mais presentes nessas próximas horas. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu separei um ativo para analisar hoje com você, Render, que está caindo aí 9, 10%. Depois de uma valorização muito consistente. Será que é momento de comprar? Não, é isso que eu quero te mostrar. E amanhã, depois dos dados de inflação, é que eu vou pegar todos os pedidos dos últimos vídeos e os pedidos de ativos deste vídeo. Então eu já peço para você deixar os ativos que você quer que eu analise amanhã. E aí sim a gente vai fazer um compilado com dezenas de análises. Por que eu vou fazer isso? É importante que a gente entenda que uma definição ainda precisa acontecer. Com uma definição, e isso vai ter efeito com a inflação amanhã, a gente vai poder analisar tudo de uma forma muito mais madura, com dados claros. Então, eu vou analisar um ativo que está, sim, com um viés de alta, e amanhã a gente vai fazer aquela análise de dezenas de moedas. Então, comentários abertos para você solicitar os ativos que você quer que eu analise amanhã. Bom, o dia começou já em queda. Jerome Powell está discursando neste momento. Enquanto eu gravo esse vídeo, Jerome Powell está discursando. E o mercado tá sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Você acha que isso está acontecendo por quê? Porque o mercado está tentando desvendar pela fala de Jerome Powell se o mercado vai, sim, receber um corte na taxa de juros ou não. Se o Fed vai, enfim, cortar os juros, o que é extremamente benéfico para o mercado de risco e, obviamente, para o mercado cripto, ou não. É por isso, meu amigo e minha amiga, que a gente está vendo esta volatilidade extrema que começou a impactar o mercado já na madrugada. E este movimento vai se intensificar. Então, eu raramente falo isso, mas eu tenho que te passar algo muito importante. Não tome decisões extremamente importantes de investimento até amanhã. Pode parecer loucura isso, né? Mas é a verdade. A gente está num momento de volatilidade muito grande. O que é essa volatilidade? Movimento de alta, movimento de baixa, movimento de alta, movimento de baixa. O mercado vai subir. Ah, meu Deus, vamos aos 100. O mercado vai cair. Meu Deus, vamos aos 50, vamos aos 30. O mercado está assim. E a gente tem que esperar que este movimento vai se intensificar nas próximas horas. Então, qualquer movimentação importante deve ser colocada para ser feita amanhã, principalmente depois das notícias. 9h30 da manhã, horário de Brasília, temos os dados de inflação nos Estados Unidos. Então espere este evento. Como eu falei, volatilidade vai atingir o mercado e vai intensificar, essa volatilidade vai se intensificar nas próximas horas. E com volatilidade vem a armadilha. O que eu quero dizer? A armadilha são os movimentos
de alta e baixa que são invalidados. Então nós tivemos ontem um movimento de alta, não se confirmou, está se invalidando. A gente está vendo um movimento de baixa, a gente pode até beliscar áreas inferiores e invalidar. A gente pode ficar fazendo isso nas próximas horas. Então, como que a gente responde a essa armadilha? Primeiro, a gente esquece o barulho de curto prazo, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. E a gente coloca áreas claríssimas de suporte e resistência. E um ponto importante, você leva em consideração o dia. Pouco importa o que acontece no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 1 hora, no gráfico de meia hora. Por quê? Porque é um intervalo de tempo muito pequeno que pode trazer apenas barulho. Então, muito cuidado com tomada de decisão neste movimento que parece um eletrocardiograma. Coração batendo ali, sobe, desce, sobe, desce. É isso que a gente está vendo. A gente não tem, e muito provavelmente não teremos, uma definição até o evento de amanhã. Esteja consciente, eu não posso ser mais enfático do que isso. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar qual que é a resistência mais importante de curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo é 63.500. Tem que romper para que o mercado comece a ficar um pouco mais bullish. Mas você pode inclusive ignorar essa resistência e ficar de olho em 65.500. Então eu vou marcar para você as áreas mais críticas. 65 a 65.500 é a resistência mais crítica e o suporte mais crítico é 59 mil dólares. É isso aqui que você tem que ficar de olho. Vou apagar isso aqui e é esta área e esta área que você tem que ficar atento. Atento para o fechamento do dia. 21 horas horário de Brasília. Então, 21 horas horário de Brasília hoje, 21 horas horário de Brasília amanhã. Porque o mercado, ele ama criar armadilhas. Vai subir, vai subir, vai subir. Olé! E cai. Ou vai cair, já era. Olé, lindo. Foi exatamente o que aconteceu aqui, aqui, aqui. Veja como a gente tem armadilhas. A gente subiu, mercado despencou, mercado voltou a subir. Isso aqui é armadilha clara. Isso aqui é um movimento que o mercado ama fazer, principalmente em momentos de notícia. Então, grave 65, 65.500, 60, 59 mil dólares. São essas as áreas mais importantes. O que acontecer aqui no meio é barulho. E você tem que olhar para o fechamento do dia. Pouco importa. Ah, fechou aqui às 17. Se às 21 fechou aqui, não é válido. Então, marque isso para você não começar a ter o coração palpitando, porque está diante de uma volatilidade extrema. Então, entenda, volatilidade extrema vai acontecer. Muito cuidado, principalmente você que trabalha, você que não tem tempo de ficar olhando o mercado o tempo todo. Foca no macro. Olha só, o macro mudou? Vai mudar se a gente bater 65 ou 59? Não. A gente segue com uma divergência bullish escondida e o RSI estocástico próximo ao cruzamento, sustentando uma área de suporte importante. O Total 3 segue na sua acumulação com áreas de rejeição semanal super saudável. Então o mercado está de uma forma macro saudável. O barulho de curto prazo não deve te prejudicar. O que você tem que ter, e foi algo que eu apresentei ontem para o time Prêmio Desafio, plano de trade. Se o mercado romper esta área, o que você vai fazer? Se o mercado romper esta área, o que você vai fazer? Como você vai agir? Como você vai se movimentar? É isto que você precisa ter pronto para amanhã. É algo que a gente sempre entrega semanalmente
para os nossos grupos fechados, para que todo mundo esteja consciente de como reagir a um movimento. Isso é importante. E eu vou trazer muitas atualizações do mercado como um todo no nosso grupo geral do Telegram. Link está na descrição do vídeo, é gratuito. É um local em que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação em primeira mão para que você tenha acesso a algo que é relevante antes daquilo ter um impacto muito agressivo no mercado, o que vai permitir que você reaja. Informação de qualidade em primeira mão faz muita diferença, por isso eu te convido a participar do nosso grupo geral. Lembrando, amanhã eu vou analisar dezenas de ativos. Por isso eu peço a você, deixa aqui nos comentários aquele ativo que você quer que eu analise. Mas agora a gente vai analisar Render. Só que a gente tem um detalhezinho antes. Eu quero te convidar, cheio dos convites hoje, a participar do grupo Prêmio, grupo do desafio, 2 grupos fechados em que eu apresento detalhadamente tudo que eu faço. A gente apresenta carteira de longo prazo, trades, estratégias de trade, aulas para te dar base, gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, ciclos de mercado e muito mais. Além de suporte 1 para 1 comigo, que você tem acesso para tirar dúvidas, discutir sobre a sua carteira e muito mais. Grupo Prêmio, Grupo do Desafio custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e no plano vitalício custam ainda mais barato. E para participar, basta entrar no grupo geral, vai na última mensagem, clica no @oficialonfx, um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora vamos falar de Render. Ontem a gente falou de Pendle, mega projeto, sem discussão, vejo que sim, está numa área interessante. Agora a Render está num cenário diferente, porque Render não está naquela correção que Pendle está passando. Não. Render teve toda a sua movimentação de alta. A gente já vem falando muito de Render. Setor de DePIN, correlacionado à NVIDIA. Também tem uma correlação, um braço na inteligência artificial. E ativos do setor de inteligência artificial e DePIN estão puxando valorização por conta da NVIDIA. A NVIDIA, que é uma empresa que produz, fornece e comercializa GPUs, ela vai apresentar os seus balanços, lucro, faturamento no dia 22, até o dia 22 de maio. E os ativos de inteligência artificial e DePIN, que também tem a tecnologia de GPU, usando a blockchain, estão puxando valorização. Render deu mega oportunidades. Render segue na sua tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta. Fundo do medo. Fundo do medo foi quando? 3 de abril. Essa data de 3 de abril é muito importante para as altcoins. Por quê? Porque as altcoins elas estão se sustentando. E a gente tem mais de 95% das altcoins sustentando o fundo do medo. Isso é válido. Não é algo a ser ignorado. Então, sempre leve em consideração o fundo do medo. Render teve o seu fundo do medo, fez uma rejeição, testou, retestou. 2 semanas atrás, buscou uma correção e simplesmente fechou a semana. Por isso a gente sempre tem que olhar no macro, o semanal. A gente fechou rompendo este triângulo. A gente tem até no gráfico diário este movimento. Um movimento que nos levou a fundo do medo, topo, fundo ascendente. Uma vez que a gente teve pivô de alta, a gente aumentou e muito a probabilidade de Render buscar áreas superiores. Ele teve o rompimento, teste, pernadinha para cima e hoje corrige 10%. Será que é um momento de compra em Render? E a gente pode analisar isto de diversas formas, em diversos tempos gráficos. Mas eu quero te mostrar uma análise mais micro, uma análise no gráfico diário. É óbvio que se o Bitcoin tiver uma movimentação de baixa, Render pode ser o mais forte que for. Render pode sim ter uma busca por uma área inferior, até para formar
um fundo triplo voltar a testar essa área? Esta é uma possibilidade. Mas Render está extremamente saudável e pode levar o mercado a um teste justamente desta área de suporte e resistência. A gente teve o pivô de alta, testou, pode retestar, acumular aqui e aí sim ter uma movimentação de alta. E a gente tem que olhar da seguinte forma, os mesmos indicadores de ontem. Eu vou puxar pelo Fibonacci, este fundo ascendente, até este ponto. A gente está próximo da área de 38,2, mas o Render, se eu quiser apagar até este ponto, Render pode sim alcançar esta área de Golden Pocket. A área de Golden Pocket, ou seja, retração de ouro de Fibonacci, entre 618 e 78,6, está aqui, certo? Maravilha, nós temos essa área. Nós temos também, uma vez que o gráfico diário esticou, a base de preço no gráfico diário pode trazer uma oportunidade. Esta oportunidade aparece quando o RSI de 1 hora bate em sobrevenda no RSI, que é o índice de força relativa. Vou puxar o índice de força relativa. A gente teve um movimento de valorização. Deixa eu puxar aqui. Teve um movimento de valorização, atingiu 1 hora em sobrevenda. Atingiu de novo? Não. A gente vai buscar pela base de preço semanal RSI de 4 horas em sobrevenda. Deixa eu apagar esse estocástico. Semanal, começou uma correção, depois de esticar, 4 horas em sobrevenda. A gente tem uma área de base de preço semanal, em que eu coloco também o RSI Levels, começa a ficar em sobrevenda, chega neste ponto, então a gente tem entre 9,50 e 8,35, base de preço semanal. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu colocar isso aqui, a gente tem uma área de confluência aqui. Volto para o diário, vou aumentar esta faixa aqui, vou puxar para cá, a gente tem uma área de confluência. Quero buscar também, agora, de novo, o RSI estocástico. O RSI estocástico está na área superior no diário, no entanto, no 4 horas, a gente já está batendo na área inferior. Tem espaço para uma correção um pouco maior, mas o que eu vou buscar é o cruzamento das médias no 4 horas. Quando ele começar a cruzar, pode abrir uma oportunidade. Volto para o diário e quero olhar também o VPVR. VPVR tem uma área de suporte para o preço logo abaixo da faixa de Golden Pocket. Não vou considerar, mas pode sim acontecer em um movimento agressivo de baixa, numa tentativa de rompimento, quem sabe em um flush do Bitcoin. Poderia acontecer, não é o pior cenário, mas eu ainda tenho duas confluências. A confluência de base de preço semanal com a retração de Fibonacci. Tenho que puxar isso daqui, vamos tirar o EVPVR e colocar o volume. Estamos com um volume comprador ascendente, está desacelerando um pouco, temos o primeiro volume relevante de venda, temos que aguardar o dia de amanhã para termos uma definição. O que mais que nós podemos puxar aqui? Nossa média de 100 dias. Faz confluência com a área de Golden Pocket, a área de retração de Fibo, a base de preço diário no RSI, nos aproximaria de vamos voltar, de um cruzamento do RSI de 4 horas, acaba sendo uma confluência, e a gente tem a proximidade da linha de tendência de alta. Então, se a gente perder, porventura, esta linha aqui, meu Deus, vem linha, marcou? Marcou. Se a gente perder essa linha, que é uma linha de suporte e resistência, é totalmente plausível que entre a área de 9,17 até a área
de 8,34 a gente tenha uma área de buy zone interessantíssima para render. Por quê? É o encontro da linha de tendência de alta, tá aqui ó, linha de tendência de alta, vem sustentando muito este movimento. Nós temos a média de 100 dias, nós temos a retração de Fibonacci Golden Pocket e temos a formação da base de preço semanal que nos levaria a esta área. Esta acaba sendo uma faixa de preço, principalmente aqui, próximo a 8,50, 8,40, esta seria uma faixa de preço bem interessante para compras de render, caso render tivesse uma movimentação de baixa. Então, a gente faz uma análise identificando os padrões e coloca em escala o quê? Confirmações. Então eu vou buscando confirmações. Confirmações que me levem a ter uma confluência, um encontro que pode me dar sustentação a um ativo, a uma movimentação do preço. E aqui a gente tem 4 confluências com a possibilidade de uma quinta confluência por conta do RSI estocástico. A gente precisa de no mínimo 3 confirmações para ter uma probabilidade maior do mercado fazer um determinado movimento. Quanto mais confirmações, maior é a probabilidade daquela operação, daquele investimento ser acertado. Então aqui em render, entre 9 e 8,50 eu vejo sim uma área que pode ser interessante para quem quer se expor no ativo. Risco. O risco acaba sendo o fundo ascendente anterior. Você pode sempre usar o fundo ascendente anterior. Alvos para render, muitos falam de $50, $80. Eu não tento adivinhar preço, mas eu gosto sim de calcular pontos de entrada e principalmente o risco. Conhecendo um bom projeto, você consegue avaliar o potencial de valorização posteriormente. Então, o render pode ser que abra uma oportunidade interessante para você. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua diligência, o seu dever de casa e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.